Certeza. Doutora, hoje tem treinamento de produto. Qual produto a gente vai falar hoje? Isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho do processo de emagrecimento e vamos falar desses produtinhos aqui, ó. O mais leve em pó e o mais leve em cápsula. Eu vejo que a maioria das Sensacional. pessoas tem muitas dúvidas ainda, tem alguns líderes lançando aqueles processos de desafio desse processo de emagrecimento. Então a gente precisa entender um pouquinho como funciona esses emagrecedores para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. Não, esse produto é fantástico. Eu tomo ele e eu falo para você, ele me ajudou muito a desinflamar. Eu acho que você vai falar isso com certeza. Sim, E porque nenhum corpo inflamado emagrece. Então, esse é sim. uma deixa muito importante. Doutora, um beijo para todos vocês, ótimo treinamento e valeu. É isso, pessoal. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, a doutora Renata Cordeiro, nutricionista da Atlântica Natural. E hoje a gente vai falar um pouquinho desses produtos, né? Como que a gente pode estar auxiliando no processo de emagrecimento, utilizando esse suplemento maravilhoso que é o mais leve. Então, nós temos ele em duas versões: temos ele em comprimido e temos ele em pó. Então, ele vai te auxiliar nesse processo de emagrecimento. Eu vou compartilhar aqui com vocês os slides. E vou pedir a gentileza para que você digite um 10 aí no chat para mim, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se vocês estão vendo a tela dos slides aqui, se foi compartilhado. Lembrando, no final do treinamento da explicação aqui, eu vou abrir para que você possa tirar a sua dúvida referente ao treinamento de hoje. Então, é muito importante para que você possa prestar atenção e no final vai anotando aí durante o treinamento sua dúvida, sua pergunta, para que você possa fazer no final. O treinamento está sendo gravado, vai ficar disponibilizado no canal do YouTube da empresa assim que finalizar. Então, mande sua pergunta ao término, pessoal do Zoom e pessoal do YouTube também que está conectado para que a gente possa te auxiliar. Então, como é que a gente vai ajudar esse processo de emagrecimento utilizando esse suplemento, pessoal? Muitas pessoas têm dúvida. Não é medicamento, não é remédio de emagrecimento. Então, o suplemento alimentar, diferente de um remédio, ele não causa aquele efeito rebote, porque ele vai te auxiliar no processo de emagrecimento. O medicamento, ele vai fazer com que haja, principalmente na sua hipófise, então ele vai bloquear e você não vai se alimentar. Isso não é benéfico para a sua saúde. Então você precisa passar por um processo de reeducação alimentar, ir no profissional, fazer atividade física, e o suplemento entra assim para te auxiliar nesse processo de emagrecimento. Eu vejo muito, né, as pessoas que durante o ano não se cuida e aí chega nessa época do ano, quer tomar algo para eliminar 10, 15, 20 quilos, porque vai vir o Natal, vir o Ano Novo. Então não pense desse jeito, você precisa mudar a sua mentalidade e ter ciência que ao longo do ano você precisa sim se reeducar, fazer sua atividade física um pouquinho todo dia, que com certeza é isso que vai fazer com que você chegue no final do ano e alcance o seu objetivo. Então, esse processo de emagrecimento, como que ele vai ocorrer? Muito simples, é conta matemática também. Você vai ingerir menos calorias do que o seu corpo precisa. Claro que isso quem vai te auxiliar é um profissional, seja ele um nutricionista, que vai identificar através da quantidade de calorias que você necessita. Então vamos supor, você vai passar pelo profissional e ele identificou que você necessita de 2.000 calorias no seu dia. No processo de emagrecimento, a gente vai reduzir isso para 1.800 até 1.500 calorias ao dia, distribuído entre as refeições, para que de fato você tenha essa perca de peso. Então, muitas pessoas acham, eu não vou jantar porque eu vou perder peso mais rápido. Não. O nosso corpo ele é muito inteligente, então a gente precisa o quê? Se alimentar várias vezes ao dia, em pequenas porções de qualidade, para que de fato seu corpo entenda que você não precisa estocar caloria, porque o seu corpo vai estar recebendo daqui 3, 4 horas, então ele não estoca e ele vai gastar. Quando você se alimenta, eu vejo muitas pessoas só faz o almoço, né? Fica o dia inteiro sem comer com uma ou duas refeições. Isso é muito prejudicial para a sua saúde, porque você não acelera o seu metabolismo, o seu corpo entende que você não vai se alimentar com frequência, então ele vai estocar aquela energia para te manter vivo, para manter os seus órgãos funcionando, e aí isso acaba tendo o quê?
dificulta o processo de emagrecimento, inflama o seu corpo, e você vai estocando e você vai ganhando peso um pouquinho todo dia. E aí, quando você percebe dali 5, 6, 10 anos, você ganhou muito peso. Então, esse peso não é ganhado em um ano, em questão de meses, e sim um pouquinho todos os dias que vai acumulando e você vai ganhando peso com frequência ao longo dos anos. Então, perder peso é reduzir o montante de volume numérico de sua massa corporal total. Ou seja, emagrecer é reduzir o percentual de gordura do seu corpo. Então, quando a gente passa por um processo de emagrecimento, atividade física e utiliza um bom suplemento que vai te auxiliar nesse processo, a gente consegue trocar a gordura por massa magra, ou seja, tira a gordura e entra músculo. Além de você ficar com o corpo mais bonito, mais tonificado, você diminui chances de doenças cardiovasculares, você diminui flacidez, inflamação no seu corpo, você aumenta a quantidade de massa magra, então você vai chegar ali na fase adulta, na fase idosa, com mais músculo, então isso vai te sustentar melhor. Você não vai ter tanto risco de queda, porque a gente sabe que o idoso tem muita fraqueza, por quê? Do enfraquecimento dos ossos, tem o enfraquecimento do músculo. Então, é normal, mulheres que passam pelo período de menopausa, diminuição dos músculos. Então, a gente precisa, sim, estar sempre em atividade, suplementando, para que, de fato, a gente não tenha essa perda muscular muito grande. E olha que dado, atualmente mais da metade da população brasileira, ou seja, 56,8%, está em excesso de peso. Então, é um dado muito alarmante para que a gente tenha, de fato, conscientização e não queira perder peso só para entrar naquela roupa no final do ano. É muito importante a gente ter essa consciência para que a gente seja saudável e tenha o nosso peso adequado ao longo do ano todo, para que, de fato, você tenha saúde, não tenha o corpo inflamado, o intestino inflamado, não fique doente, não fique suscetível. Então, o nutricionista ele vai fazer o cálculo certinho individual para você, para ver se você está com IMC adequado, com sobrepeso, com obesidade, para que de fato possa ajustar essa alimentação e de fato você possa conseguir perder peso com saúde. Eu coloquei essas duas imagens aqui, sobrepeso no Brasil por sexo e faixa etária. Então a gente consegue perceber que em 2020 isso foi crescendo, estamos em 2025, 2030, 2035, então perceba que essa projeção só vai crescendo ao longo dos anos. Homens, mulheres, meninos e meninas. Então, o índice também de sobrepeso nas crianças tem aumentado muito. Por quê? Os pais, os avós, quem seja responsável por essa criança, não estão cuidando da alimentação que está sendo ofertada para essa criança. Então, ela vai crescer um adolescente, um adulto com sobrepeso, com obesidade, com ansiedade. Então, a gente percebe muito adolescentes sofrendo muito com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade, tudo reflexo da alimentação desde criança que esses responsáveis fizeram nessas crianças. Então, esse número é muito alarmante, vem crescendo muito, e eu sempre recebo, doutora, o que eu posso dar para meu filho? Ele está com excesso de peso. Sempre o pai quer responsabilizar a escola, né, a criança, e de fato não, você pai precisa se responsabilizar, tomar essa consciência que se o seu filho está acima do peso, a responsabilidade é sua. O seu ambiente familiar precisa ser ajustado para que de fato essa criança tenha bons hábitos e você também. Então, os bons hábitos dessa criança vai começar com você tendo bons hábitos e sendo exemplo para aquela criança, para aquele adolescente, para que de fato você consiga mudar isso. Então, mais da metade do mundo terá sobrepeso ou obesidade em 2035. Então, olha isso, em 2020, 2025, 2030, 2035. Obesos, sobrepesos vem crescendo. Estima-se que mais de 4 bilhões de pessoas vai estar acima do peso. Então, esse é o impacto econômico também que gera no país, né? Na economia, na saúde. Então, é um dinheiro que a gente sabe que não é muito bem utilizado, mas imagine se você está com sobrepeso, com obesidade. Então, esse dinheiro ele vai ser retirado de algum local e vai ser destinado para doenças, né? Para doenças cardiovasculares, muitas das vezes. Então, é um dinheiro que
A gente sabe que o governo já dificulta, né, de colocar ali na educação, na saúde, e é um motivo a mais para que eles possam desviar esse dinheiro e utilizar de forma errada com essa desculpa, né, que vai estar sendo utilizado por conta do aumento dessas doenças. Então, a suplementação nada mais é do que suplementos alimentares têm por finalidade complementar a alimentação de indivíduos saudáveis. Ou seja, os suplementos eles são necessários para todos, já que cada indivíduo apresenta determinadas necessidades em sua fase da vida. Então, a gente está falando hoje de um termogênico, né? A gente sabe que o mais leve é um termogênico natural ali, com ingredientes naturais, que vai te auxiliar nesse processo de queima calórica, de queima de gordura, mais rapidamente, potencializando ali sua queima calórica e ajudando no processo de emagrecimento. Então, a alimentação e a atividade física nesse processo é fundamental. Antigamente, como que era? Não tinha carro, não tinha ônibus, as pessoas andavam muito, tinha bicicleta, então a atividade física era feita ali no seu dia a dia. Hoje a gente vê que muitas pessoas têm padaria na esquina de casa, mas não sai para andar. Pega o carro, pega a moto para ir até essa padaria, até a escola do seu filho ali, que é muito próxima. Perderam o hábito de se locomover. Isso vai fazendo com que o seu corpo fique sedentário, e aí você vai ganhando peso, você vai tendo doenças cardiovasculares, doenças nas juntas que a gente fala, então, artrose, reumatismo. Isso vai dificultando esse processo, porque imagine, você não está dando aquela lubrificação para o seu corpo. Então, você vai estar enferrujando, porque você não está andando, e aí isso vai gerando dores articulares, dores reumatoides, inflamações nos seus membros. Isso vai te prejudicar e vai fazer com que você ganhe peso. Então, antigamente também, a alimentação ela era mais in natura. Então, frutas, verduras, legumes, ingestão de água, peixes, plantações. Pode pegar ali na época dos seus avós, bisavós, tinha tudo em casa, em sítio. Então, as verduras, os legumes eram tudo plantados e colhidos ali, não tinha produtos industrializados. E hoje, com a falta de tempo e com a oferta de produtos já industrializados, a maioria das pessoas prefere esses produtos industrializados porque é mais fácil, fica o dia inteiro no trabalho, então chega em casa, tá cansado. Eu falo assim, que eu escuto muito, mas eu não tenho tempo. O tempo você tem. É que a escolha que você fez, você escolheu consumir produtos industrializados, né? Tempo quem quer sempre acha, pessoal. Então, basta você decidir e escolher o que você quer para sua vida. Se você quer continuar consumindo alimentos industrializados, ricos em açúcar, sódio, gordura, e lá na frente você vai pagar o preço, ou se você quer voltar igual o seu avô, sua avó, comendo mais alimentos in natura, frutas, verduras, legumes, que é isso que o nosso corpo precisa. Ali tá as vitaminas e minerais para nutrir realmente o seu corpo. Eu sempre falo que a gente precisa descascar mais e desembalar menos, ou seja, consumir mais frutas, verduras, legumes e diminuir essa questão de produtos industrializados. Aí sim, de fato, você vai ter saúde e o suplemento vai te ajudar também. Não adianta nada você não fazer atividade física, você continuar consumindo alimentos industrializados e utilizar o suplemento. Aí eu recebo muito, doutora, tô tomando os suplementos direitinho, mas não tô tendo resultado. Sim, seu corpo está inflamado, então você está tomando ali um suplemento que tem a cúrcuma, que vai te auxiliar no processo de desinflamação do seu corpo e está inflamando de novo com a alimentação. Então, gera conflito no seu organismo, você não vai conseguir estar ajudando o seu processo de perca de peso, aí vem aquela culpa. O suplemento não funciona, Então, nunca é culpa do suplemento. Sim, a gente precisa adotar a culpa para si próprio. O que você está fazendo? Você está tomando seu suplemento direitinho, está fazendo atividade física, está passando por um processo de reeducação alimentar. Então, esse conjunto todo que vai te auxiliar. Muito importante também a qualidade do seu sono e ingestão de água. Sem a água, você não vai conseguir passar pelo processo de emagrecimento. E sem dormir também, você não vai conseguir eliminar peso com saúde. Então, perceba, é um ciclo todo que a gente precisa ajustar para que, de fato, você tenha mais saúde e consiga passar por esse processo de emagrecimento.
Passar aqui. Então, o mais leve em comprimido, ele vem para te auxiliar nesse processo de emagrecimento. Então, a gente tem nas duas versões, em líquido e em comprimido. Em comprimido, a composição do mais leve, qual é? Maltodextrina, que é o que vai te dar energia, disposição, né? É um carboidrato de rápida absorção pelo seu organismo. Temos cafeína, que é um termogênico, taurina, cúrcuma, que é um anti-inflamatório natural, então vai desinflamar o seu organismo. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem emagrecer por dois motivos, tá? Com o corpo inflamado e o intestino sujo e inflamado também. Temos a laranja moro, que é a grande estrela aqui desse suplemento. Temos o picolinato de cromo, que ele vai te ajudar a te dar mais saciedade, reduzir a ansiedade, diminuir a sua fome e eliminar o líquido retido que tenha no seu organismo. E temos também a antocianina. Então, a maltodextrina, como eu falei, é um carboidrato de rápida absorção no seu organismo, então vai te ajudar ali no seu treino, a te dar mais energia para dentro das suas células. Então, tem como função relevante no fornecimento de energia, ajudando na diminuição da fadiga muscular e no ganho de massa magra também, porque vai te dar mais energia para que de fato você possa fazer o seu treino. Temos a cafeína, que é um estimulante utilizado em academias como termogênico. Então, qualquer coisa que você veja com cafeína, laranja moro, taurina, enfim, são termogênicos naturais que vai te auxiliar nesse processo de perca de peso. Então, vai acelerar o seu metabolismo, aumentando a queima de gordura e te auxiliando nesse processo de emagrecimento de forma mais rápida, além de tornar o corpo mais resistente a fadigas musculares. Temos a taurina, que vai melhorar o seu desempenho físico, porque aumenta a oxigenação da sua célula, ou seja, leve mais oxigênio para dentro da sua célula, ajudando nesse processo de atividade física e queima calórica, ajuda na contração dos músculos e diminui o cansaço muscular, aumentando a resistência física e promovendo o ganho de massa muscular. Então, a taurina entra também para te dar mais ânimo e disposição durante a sua atividade física também. Tem um efeito de antioxidante. Antioxidante, pessoal, ele vai combater aqueles radicais livres. Radicais livres, a gente faz, né? Vai inflamar o seu organismo como? Poluição, se você fuma, se você ingere bebida alcoólica, se você come muito açúcar, se você consome muitos alimentos industrializados, você vai inflamar o seu corpo, produzir muitos radicais livres, inflamar, e aí você dificulta esse processo de emagrecimento. Então, quando a gente diminui toda essa questão de alimentação, ajusta e entra com alimentos ou suplementos antioxidantes, vai neutralizar esses radicais livres, favorecendo o seu processo de perca de peso. Além disso, também ele vai equilibrar os níveis de colesterol no sangue, prevenindo aquelas placas de gordura que formam ali nas suas artérias, diminuindo as chances de infarto ou de derrame também. Temos a cúrcuma longa, né, que é um anti-inflamatório que vai te auxiliar no processo de emagrecimento e também tem ação termogênica, estimulando o gasto energético e a queima de gordura corporal. Além disso, né, a cúrcuma ela é reconhecida por reduzir alguns marcadores inflamatórios e aumentando em casos de sobrepeso e obesidade, sendo uma boa opção para incluir em dietas de emagrecimento. Então, a cúrcuma ela vai desinflamar o seu organismo, vai ajudar nesse processo de emagrecimento. Você, mulher que tem muita celulite, vai desinflamar e vai ajudar também na diminuição, porque a celulite ela é uma placa de gordura inflamada. E quando a gente desinflama, você vai percebendo também que a sua celulite vai diminuindo com a ingestão de água, drenagem linfática, atividade física e alimentação também nesse processo. Temos a laranja moro, que é a grande estrela desse suplemento, que a laranja moro ela tem alto teor de antocianinas, que é uma substância que é encontrada em frutas cítricas e é responsável por sua coloração avermelhada. Então, quem consumiu ele em tablete ou em pó vai perceber que o mais leve ele é bem concentrado, tem essa cor alaranjada por conta da laranja moro. Ela também fortalece a imunidade e previne doenças inflamatórias que estão alocadas no seu corpo. Além disso, ela é rica em vitamina A, vitamina C, fibras, antioxidantes, ácido fólico, potássio, cálcio, flavonoides, carotenoides e polifenóis.
Então, é riquíssima em antioxidantes, né? A gente fala nessas questões fitoterápicas, nessas questões benéficas para o nosso corpo também. Então, os principais benefícios oferecidos da laranja moro, mesmo na forma de suplemento alimentar, a gente consegue ter todos esses benefícios. Então, a laranja moro, ela vai auxiliar nesse processo de emagrecimento, regulação do nosso metabolismo. Tendo os antioxidantes presentes na laranja moro, vai ajudar a acelerar o nosso metabolismo, o que significa que o nosso corpo queimará mais gordura e calorias com mais frequência. Então, não adianta nada você suplementar e ficar sentado no sofá. Então, ele é um termogênico para você fazer sua atividade física. Então, você vai consumir, vai fazer sua atividade física, ele vai te dar mais ânimos, mais disposição, mais resistência muscular e também vai queimar mais calorias durante a sua atividade física, vai potencializar esse queimo de caloria. Também possui efeitos antioxidantes, vai ajudar a regularizar o seu metabolismo, né? Ajudar aqueles ácidos graxos, que é as gorduras, então ajudar nesse processo de queima de gordura. Então, segundo estudos, mostra pra gente que também ajuda na redução de genes envolvidos na síntese de gordura e por isso aumenta a quebra de oxigenação de ácidos graxos. Então, alguns estudos mostram também que quando a gente ingere a laranja moro, além de potencializar essa queima de gordura, ela dificulta o alojamento de gordura no nosso organismo. Então, ele vai potencializar em 2 vezes quando você utiliza esse tipo de suplemento. A antocianina, então, estudos mostram para gente que até o momento ajuda no processo de emagrecimento, porque reduz a questão de inflamação e melhora a ação de leptina, ou seja, facilita o controle do apetite. Quem consome o mais leve, seja em pó, seja em cápsula, vai perceber que diminui o apetite. Por quê? Por conta dessa antocianina presente. Então, é muito comum a gente perceber as pessoas relatando: nossa, eu estou consumindo o mais leve e eu não estou tendo muita vontade de comer, muito apetite, por conta dessa substância que é presente nesse suplemento. Vai auxiliar também a controlar a sua glicemia e diminuir o acúmulo de gordura, aumentando a sensibilidade à insulina. Mas lembre-se, não é principalmente algo indicado para controle de glicemia no caso de diabéticos. Ou seja, temos também o picolinato de cromo, que ele vai potencializar a ação da insulina no nosso organismo também. Então, a gente sabe que quando a gente não dá pico de insulina no nosso organismo, a gente não libera tanta insulina no nosso pâncreas, e isso também é benéfico no processo de emagrecimento. Então, ele é considerado, né, a insulina um hormônio que vai aumentar a utilização de carboidratos e gorduras das nossas células e vai transformar em energia. Ou seja, a gente diminui essa produção de insulina pelo pâncreas, pega ali essa gordura já localizada no nosso organismo, transforma em energia. Então, com isso, a gente tem essa queima de gordura, essa queima calórica também, através do picolinato de cromo. Além disso, a gente também tem um estável, né, de glicose no nosso sangue, então ele não vai dar aquele pico de insulina no nosso sangue. Isso também é muito benéfico no processo de emagrecimento. Vai te dar maior saciedade também, vai diminuir a vontade de comer doce e ajuda na eliminação de líquido retido. Então, mulheres, é muito comum que acumule líquido retido, principalmente nos membros inferiores, e o percolinato de cromo entra nesse suplemento para que, de fato, possa te auxiliar nesse processo. Indicação de uso desse suplemento, pessoal, acima de 19 anos, ou seja, adultos, ingerir até 4 comprimidos ao dia. Ou seja, o que a gente indica? 2 comprimidos pela manhã, depois do seu café da manhã, e 2 comprimidos 8 horas depois ou antes das 18 horas. Não ingerir após as 18 horas, porque ele é um termogênico muito forte e vai prejudicar nosso processo de sono. Ah, doutora, mas eu treino à noite. Então, você vai acordar, vai tomar seu café da manhã, você vai tomar ele de manhã, vai tomar ele à tarde. Ele ainda vai ficar agindo, né, no seu organismo durante a sua atividade física à noite, mas não pode ser ingerido à noite, porque ele vai dificultar o seu processo de sono. Lembrando, cardíacos e hipertensos não pode estar consumindo esse tipo de suplemento, porque tem termogênico natural nele por conta da cafeína, por conta da laranja moro. Ou seja, ele vai aumentar a sua frequência cardíaca, seu fluxo sanguíneo, para aumentar ali a sua queima calórica.
cardíaco e hipertenso não pode consumir, porque a gente não pode estar alterando o fluxo sanguíneo nem a pressão sanguínea. Gestantes e lactantes, que são aquelas mães que estão no período de amamentação, também não é indicado consumir porque passa para o bebê ou passa para o leite materno através, e essa criança não pode estar consumindo. Então, muita atenção, muita cautela quando for indicar um tipo de suplemento desse. Tem no guia de produto, tá escrito no rótulo do produto. Então, criem esse hábito de ler o rótulo do produto. As principais orientações estão no rótulo. E eu fiquei um pouco até assustada que eu recebi alguns dias atrás alguns protocolos de emagrecimento que alguns líderes estão fazendo desafio, estão indicando. Então, eu vejo super benéfico, mas a gente precisa ter um pouquinho de conhecimento e cautela. Então, nesse protocolo, tinha 5 ou 6 tipos de termogênicos indicados para as pessoas utilizar no processo de emagrecimento desse desafio. Então, eu sempre falo aqui nas lives para vocês e nos treinamentos. Termogênico, você escolhe um apenas da empresa para consumir. Então, não pode estar consumindo mais leve em cápsula, mais leve em pó junto, com Termorrit, com Focus, com Morotrain, com chá verde, enfim, todos são termogênicos da mesma classificação, que é muito prejudicial para a sua saúde. Você pode levar essa pessoa a ter um infarto, a ter um derrame realmente, principalmente se você não sabe se ela é cardíaca ou hipertensa. Então, muito cuidado quando for indicar esse tipo de suplemento. Pergunte: você é cardíaco? Você é hipertenso? Se for, não pode consumir. Mesmo sendo suplemento natural, tem risco para a nossa saúde, pessoal. A gente está lidando com vida. Então, muito importante você ter esse conhecimento. Se você vai montar algum tipo de protocolo para sua equipe, ou aqueles protocolos para você fazer tipo de promoção para sua equipe, tenha muito cuidado. Leia o guia, participe dos treinamentos, coloque um tipo de termogênico só. Você pode colocar assim, você pode utilizar o mais leve ou o Termorrit, dê 2 opções só, mas explica para a pessoa, é um ou outro. Não coloque no protocolo igual esse, tinha 5, 6 tipos de termogênico, que é muito arriscado, e a pessoa pode ter algum tipo de problema de saúde, e depois você pode ser responsabilizado, ok? Mais leve em pó. Ele é um pouquinho diferente na composição, tá? Mesmo assim, doutor, é diferente, eu posso consumir os dois no mesmo dia? Não, não é indicado. O que você pode fazer? Um dia você consome um em pó, no outro dia você consome em cápsula. Não é indicado, mas eu posso tomar meia dose de cada um para consumir os dois no mesmo dia? Não. Escolha um apenas e faça o uso da dose corretamente naquele dia, para que você não possa ter interação. Porque vocês vão perceber, o mais leve em pó tem diferença da composição do mais leve em cápsula. Não é o mesmo suplemento, mesmo tendo o mesmo nome, ele é um pouco diferente. Então, o mais leve em pó, ele vai ter fibra solúvel polidestrose, que é diferente da maltodextrose que a gente falou. Temos a cúrcuma, laranja moro, gengibre, que nós não temos lá no comprimido. Temos café verde, canela, pimenta caiena, bicolinato de cromo, suco de abacaxi, hortelã, ácido clorogênico e estévia. Então, perceba, em questão de termogênico, ele é até mais forte, mas nesse daqui a gente não tem cafeína, a gente tem o café verde, e já no comprimido a gente tem cafeína. Então, perceba, é um pouco diferente a composição, então por isso que a gente não indica consumir os dois no mesmo dia. Então, a fibra solúvel polidestrose tem a introdução, né? Então, está relacionada aos níveis de manutenção de glicose no nosso sangue, bem como o funcionamento do nosso intestino, auxiliando na microbiota intestinal, controle de colesterol e também na manutenção e perda de peso devido à presença da sensação de saciedade. Diferente da maltodextrina, ela vai demorar um pouquinho mais para te dar energia, então não dá aquele pico de insulina, não dá aquela energia tão rapidamente no seu organismo. Temos o gengibre, que ajuda no processo de emagrecimento, porque vai acelerar esse processo de metabolismo, sendo um alimento benéfico e reconhecido como um alimento termogênico, que vai favorecer a queima de gordura corporal, indicados também nesse processo de reeducação alimentar. Temos o café verde, que é um suplemento alimentar que serve para ajudar no processo de emagrecimento, porque ele vai aumentar o consumo energético e assim o corpo queima mais calorias, mesmo estando em repouso. Ou seja,
Mesmo você já fez sua atividade física, mesmo após a sua atividade física, o seu corpo ainda fica queimando caloria. Então, a atividade física é o pontapé para que você tenha essa queima calórica, mas você fica queimando ao longo do seu dia quando você faz atividade física, e o café verde, ele te ajuda nesse processo também. Temos a canela, que faz muito bem para o nosso organismo, e essa substância, além de acelerar o nosso metabolismo, ela também vai promover a queima de gordura corporal e ajudar na concentração muscular. Então, essa especiaria, ela é muito aliada também para quem quer melhorar a disposição física e mental. Temos a pimenta caiena, que tem efeito também para combater o processo de ganho de peso, além de reduzir os níveis de gordura no nosso sangue. Ajuda a acelerar o nosso metabolismo e, além disso, a pimenta caiena, ela colabora para proteger nosso organismo contra doenças cardíacas, riquíssima em vitamina A, B e C também. Temos o ácido clorogênico, que é um ácido que vai melhorar o nosso metabolismo lipídico, ou seja, promover a perca de peso através da redução da síntese da gordura visceral. Sabe aquela gordura que fica alojada ali no seu abdômen? Ela vai agir ali e vai fazer com que você pegue aquela gordura que esteja localizada na região do abdômen e utilize como fonte de energia durante a sua atividade física. Além disso, ela vai regular a distribuição da gordura corporal e aumentar o uso de ácidos graxos armazenados para obter mais energia. Indicação desse suplemento também acima de 19 anos, ou seja, adultos. Como que você vai consumir ele? Adicionar um scooper, que ele vem aqui dentro da embalagem, ó. Vem um scooper já aqui de medida. Então, um scooper ou uma colher de sopa rasa desse produto em 200 ml de água, vai mexer bem e vai consumir de uso imediato. Consumir uma vez ao dia, de preferência pela manhã, também não ingerir após as 18 horas. Então, percebam, o mais leve em cápsula, a gente vai dividir em 2 doses, ou seja, o fabricante fala para a gente que é até 4 cápsulas ao dia, 2 de manhã e 2 à tarde. E o mais leve, por ele ser líquido e mais concentrado, a gente vai utilizar apenas uma vez ao dia pela manhã. Também atenção, cardíacos e hipertensos não podem consumir esse produto, gestantes e lactantes também não devem consumir esse tipo de produto. Aí eu sempre falo, tem outras ressalvas também, paciente renal, paciente idoso, sempre tenha cautela com esse tipo de suplemento para esses tipos de pessoa. Esse tipo de pessoa quer consumir, dê o produto, mande foto, fala, olha, consulte o seu médico, leve para o seu médico, veja se você esteja liberado para fazer uso desse suplemento, para que de fato você não tenha nenhum tipo de problema com a indicação para essa pessoa, ok? Não indico também consumir ele de estômago vazio, acordou tomar em jejum, porque vocês viram que é um suplemento bem forte, bem concentrado. Quem já tem algum tipo de desconforto gástrico pode ser prejudicial, então você tem gastrite, úlcera, refluxo, não é indicado você consumir em jejum. Então, acorda, faz o seu café da manhã, espera ali 1 hora e sim você faz uso desse tipo de suplemento para que você não tenha nenhum tipo de desconforto gástrico ali no seu abdômen devido à ação desse suplemento. Combinado? Vou tomar uma água aqui, vou abrir o chat. Então, se ficou alguma dúvida, alguma pergunta referente ao treinamento de hoje, temos alguns minutinhos antes de finalizar, para que você possa fazer a sua dúvida, tirar a sua pergunta referente ao treinamento de hoje, que está sendo referente ao mais leve. Qual a diferença do chá slim para o mais leve? A composição é completamente diferente. O chá slim, ele é um chá funcional e o mais leve, ele não é chá funcional. Ele é um termogênico natural que vai te auxiliar nesse processo de emagrecimento. A Geluana colocando que uma consultora tomou às 18 horas, era 3 da manhã, estava me chamando que não conseguia dormir. Exatamente. Vai aumentar muito essa termogênese da pessoa, ela vai ficar muito ligada, com muita disposição em horário errado, e aí vai prejudicar o sono. E aí, em horário que é para ela dormir, ela vai estar acordada, de manhã ela vai estar cansada, com sono, não vai render
Então, por isso que não é indicado consumir à noite, pessoal. Precisa tomar muito cuidado com isso realmente, porque interfere muito na qualidade do sono. Meu esposo toma losartana, ele pode usar esse medicamento. Primeiramente, tá? Como a gente disse, não é medicamento, é um suplemento alimentar e ele não pode estar utilizando, porque losartana, ele é um medicamento para quem é hipertenso. E como a gente falou, hipertenso e cardíaco não pode estar utilizando esse tipo de suplemento no processo de emagrecimento. O que ele pode estar utilizando? Nós temos protocolos, né, de várias doenças, e nele a gente tem um protocolo de emagrecimento saudável, que lá sim tem suplementos indicados para quem é hipertenso, quem é cardíaco, pode estar consumindo, que não vai ter nenhum risco à saúde. Então, pergunta ali para o seu líder, tem esse protocolo dentro do seu escritório virtual também, e você pode estar utilizando ele para ajudar nesse processo de perca de peso. A Lourdes perguntando que a maioria tem problema de saúde, o que indica? Indica esse protocolo de emagrecimento saudável que a empresa criou, que não vai ter nenhum tipo de problema. Pode fazer em 500 ml? Cleide, até pode, tá? Mas a sugestão ali de consumo é 200 ml, ou seja, é um copo realmente que você vai consumir durante ali aquela dose. Então, você fez aquela dose, já consome, não é necessário você colocar mais produto ou colocar mais água. Realmente, o em pó, ele é apenas uma dose indicada para você consumir pela manhã. Não é indicado ficar tomando o dia todo, ok? O mais leve em pó, ele é só uma dose. Fez ali 200 ml, já toma pela manhã e chega. Não é para consumir mais do em pó, nenhum outro tipo de termogênico, e não é para consumir o mais leve em cápsula. Muitas pessoas confundem, ah, eu vou consumir os dois. Não, é um ou outro, tá? Espero que tenha ficado claro com essa live aqui, para que de fato vocês possam ter consumindo adequadamente. As lactantes após o desmame, quanto tempo após pode utilizar o mais leve? Se você não está mais oferecendo leite materno para o seu filho, eu vejo muito, mas eu não amamento mais exclusivamente. Ele tem um ano e meio. Amamenta, seja uma vez ao dia, o seu filho não é para consumir esse tipo de produto, ok? Se você já fez o desmame, você pode estar consumindo, desde que você não seja cardíaco ou hipertenso, não tem nenhum tipo de problema, tá? O que você não pode é estar ofertando leite materno para o seu filho e estar consumindo esse tipo de suplemento. Fez o desmame, você já pode estar consumindo, não tem nenhum tipo de problema. Eu tomo vitamina capilar, tem problema tomar o mais leve? Não, tem nenhum tipo de problema, são vitaminas e componentes diferentes, um vai agir no cabelo, esse vai agir mais no processo de emagrecimento. Pode tomar o mais leve e o chá slim junto? Pode com cautela, desde que você não seja cardíaco ou hipertenso, ok? Então, o mais leve você vai seguir a recomendação certinha, e o chá slim também você vai seguir a recomendação que está lá no guia. 1 litro de água para uma colher de sopa rasa dessas ervas, faz a infusão. Hoje eu recebi um áudio de uma consultora que ela veio de outra empresa, e ela estava acostumada a fazer o chá lá naquela empresa de um modo, e ela veio me falando, doutora, ainda bem que eu vi um vídeo seu do chá slim, porque ela tava, olha só, consumindo 1 litro de chá para 5 colheres do chá slim, pessoal. Falei, pelo amor de Deus, você tá colocando sua saúde em risco, sua flora intestinal, porque ele tem seno, então é muito importante. Você que tá vindo de outra empresa, o que você aprendeu lá daquele produto, fica lá. O chá slim é outro produto, é outra composição aqui. Você precisa ler o rótulo. Se ela tivesse lido o rótulo, ela ia ver ou participar dos treinamentos, o guia de produto. A sorte que ela viu um vídeo meu falando do chá slim e ela foi atrás e viu isso. Então a gente precisa ter muito cuidado. O chá slim é 1 litro só por dia que você pode consumir. Uma colher de sopa rasa, porque ele tem seno, então pode ser prejudicial para sua flora intestinal. Então, não pense assim, vou deixar ele mais forte que o efeito vai ser melhor. Não, tá?
você vai prejudicar a sua saúde e vai elevar o risco da sua saúde, pessoal. Então, não é deixando ele mais forte que vai te ajudar, não. É a frequência que você vai utilizar ele todos os dias, a sua reeducação, a atividade física, que o chá Slim vai te ajudar. Outra dica do chá Slim, não é para substituir água, porque ele é um diurético natural. Então, você vai desidratar. Precisa consumir 2 litros de água e um de chá, se for o caso, para você se manter hidratado e não ter dor de cabeça, não ter cólica, não ter nenhum tipo de desconforto intestinal, tá bom? Então é muito importante a gente seguir as recomendações e entender de fato como o suplemento vai agir para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. E a água também, pessoal, é muito importante para o processo de emagrecimento. Eu vejo muito essas pessoas, ai, eu não tenho hábito de tomar água. Então, para tudo. Primeiro, água é vida, é fundamental para a sua saúde. Se você não toma água, desculpa, você está se matando porque você não está levando combustível para a sua saúde. Seu sangue é água, seu corpo é 70% água. Talvez água seja o pontapé para que você tenha mais disposição, mais energia, o funcionamento do seu intestino. Eu vejo muito, meu intestino não funciona. Muitas pessoas não têm o hábito de ir ao banheiro todos os dias por conta de água. Então, você fazer esse leve ajuste de água, você já vai melhorar. Não adianta nada você tomar um chá Slim ou uma fibra complexa se você não tomar água. Você vai fazer o efeito contrário do seu intestino. Em vez de ajudar o funcionamento, você vai ficar constipado ou ressecado. Então, água é o princípio de tudo. Não tem esse hábito. Comece teu hábito. Coloque despertador. O que você vai fazer, eu não sei. Tem despertador. Ande sempre com uma garrafinha de água para que você tenha fácil acesso. Faça água saborizada. Esse é o pontapé para as pessoas que falam que, mas eu não consumo água porque eu não tenho gosto. Faça água saborizada. Nós temos o menta doce, que você pode colocar ali uma gotinha em 2 litros de água, deixa na sua garrafa, vai consumindo ao longo do dia. Além de você ter os benefícios da menta doce para o sistema imunológico, você vai estar saborizando e fazendo a ingestão de água. Deixe água ali perto da sua cama. Acordou? Ingere água em jejum. É muito bom para o seu corpo, para a sua saúde. Você fazer isso logo em jejum, você tomar água, né? E o processo de emagrecimento é isso, pessoal. Sem água, você também não vai passar pelo processo de emagrecimento. Não adianta nada suplementar, se alimentar bem, atividade física, sono e não tomar água. Então, é um pilar que você precisa fazer durante esse processo, perfeito? Só com chá Slim conseguimos emagrecer? Não, Joelma. O suplemento sozinho ele não vai fazer milagre, tá bom? Ele vai te ajudar no processo de emagrecimento. Mas você precisa fazer a sua parte também. Qual é? Atividade física, educação alimentar. O suplemento ele entra para te auxiliar. Não coloque a culpa, o peso do seu excesso de peso só no suplemento, achando que ele vai te ajudar a 100%. Não, tá bom? Você precisa fazer a sua parte e o suplemento ele entra para te auxiliar, não como algo principal. A L, exato, L. 1 litro de água para uma colher de sopa rasa, tá bom? Para você fazer a infusão do chá Slim. Deixa eu entrar aqui no YouTube e ver se a gente tem perguntas. Pessoal, a gente está quase finalizando o nosso tempo, tá? Como vocês viram, a gente precisa encerrar aqui porque o presidente tem outra reunião também. A gente sabe que tem dono de CD que está aqui nessa reunião, então a gente precisa finalizar de fato para que essas pessoas possam estar indo para esse tipo de reunião. Deixa eu ver aqui, ó. Então, no caso, a Empol é mais forte do que o Encapsula? Teoricamente, sim, tá bom? Porque ele vai ter muito mais termogênico, como vocês viram na composição. Então, por isso que o Encapsula é dividido em 2 doses, o Empol é uma dose só pela manhã, porque ele é muito mais forte, muito mais concentrado realmente, ok? Ele é recomendado só antes do treino ou pós-treino? Só antes do treino. O termogênico a gente só toma antes do treino, para potencializar sua queima calórica antes do treino. Depois do treino,
não é indicado. Mesmo quem não está treinando pode estar consumindo, vai ter o mesmo efeito? Não vai ter o mesmo efeito, tá? Você vai até te auxiliar nesse processo aí de queima calórica, mas você não vai ter o mesmo efeito do que você gastando energia e potencializando. Eu sempre falo, não adianta nada você tomar um termogênico e ficar sentado. Você não vai ter aquela queima calórica do que você estimulando com a atividade física. Até porque, pessoal, quando você utiliza esse tipo de termogênico, você vai ficar pilhado com energia à disposição e você precisa gastar energia durante a atividade física para você baixar os níveis desse suplemento. Se você tomar esse suplemento e não fazer atividade física, mesmo que você tome cedo, ainda você pode ter interferência no seu sono à noite, porque você não gastou aquela energia que aquele suplemento deu para você. Então, termogênico só é indicado se você vai fazer algum tipo de atividade física, seja corrida, caminhada, pilates, aquelas atividades físicas que tem vários vídeos no YouTube também que você pode fazer em casa. Então, é indicado para isso sempre. Temos aqui também, pessoal, tá aí na tela de vocês, nosso canal da Nutri no WhatsApp. Então, é atendimento exclusivo que a empresa fornece para você, consultor da Atlântica Natural. De segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas. Caso você tenha alguma dúvida, se você já foi ali no guia de produto, já foi no protocolo, olhou tudo certinho, já viu os treinamentos, ainda tem dificuldade, tem dúvida, pode estar mandando para que a gente te auxilie, tá bom? A gente não atende ligações, nem vídeo, não atendemos cliente final. É só um canal de suporte realmente para você, consultor, para te auxiliar realmente durante as dúvidas que você tenha dos produtos, ok? Rosana, a gente tem protocolo, tá? Para a questão disso de veias e artérias. Hoje a gente não vai falar sobre isso, como eu disse, porque é um treinamento só do mais leve. Mas a gente tem protocolo que você pode utilizar lá, protocolo de saúde cardiovascular. Então, ali vai ter suplementos indicados para que você possa estar utilizando para te ajudar nessa questão de acúmulo de gorduras nas veias e artérias, ok? Então, pessoal, lembrando, esse treinamento vai ficar gravado, ele vai ficar disponibilizado no canal do YouTube da empresa. Vou disponibilizar também no canal da Nutri, no Telegram. Quem não tem, pede lá o canal para o seu líder, pode estar chamando a gente nesse contato que a gente encaminha para vocês, porque é um canal do Telegram da Nutri, tem todos os treinamentos dos produtos, tem o PDF dos produtos, inclusive desse a gente vai disponibilizar lá para vocês, para que vocês possam ter acesso, estudar, passar para o novo consultor realmente que está chegando juntamente com a gravação. Então, é um canal bem interessante para que você possa divulgar. Lá tem os materiais oficiais da empresa dos treinamentos e as gravações para que de fato vocês possam indicar lá para vocês e para os consultores de vocês, ok, pessoal? Espero ter contribuído um pouquinho do nosso conhecimento aqui, né? Brevemente aí para vocês, uma linguagem clara e objetiva. Espero que vocês tenham entendido a diferença do mais leve em cápsula, em pó, como é que a gente vai utilizar, né? Para que de fato você possa utilizar da melhor forma possível para potencializar o seu resultado. Nos vemos sábado na convenção, então espero todos vocês lá que ainda não adquiriu o seu convite. Chame seu líder aí, adquire, que vai ser uma festa maravilhosa. Lançamentos de produto que vai aumentar ainda o portfólio e vai aumentar aí o seu negócio. A gente sabe que o nosso negócio é feito de produto, então a gente vai lançar muitos produtos incríveis que vocês vão adorar realmente. Vai ser realmente uma grande festa. Espero encontrá-los todos lá. Quem não me conhece ainda, pode ir lá, a gente tira foto, a gente se conhece para que de fato a gente possa comemorar 5 anos da Atlântica Natural, 5 anos dessa transformação de vida que com certeza está mudando a sua vida e vai mudar de diversas pessoas. Um grande beijo, fiquem com Deus e até sábado. Tchau, tchau.